Depois do sucesso do vídeo sobre o Japão, para o tamanho do canal, claro, decidi continuar viajando pela história do catolicismo em diferentes países. E hoje, essa viagem nos leva até a ilha da Irlanda, uma terra que eu sempre gostei muito, talvez porque eu seja fã de U2. Sim, aparentemente eu já virei o tiozão que ouve U2. E foi ouvindo eles que eu percebi que, por trás das melodias e das paisagens verdes, existe uma ferida aberta, uma história onde a música muitas vezes tentou abafar o som de bombas. Uma história de fé, dor e de um país dividido pelo próprio nome de Deus. Porque poucos lugares no mundo viveram um paradoxo tão forte quanto este. Uma terra profundamente cristã, onde cristãos acabaram lutando entre si. E antes de continuar, já deixa o like neste vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a continuar contando histórias como essa. Histórias que quase ninguém explica por completo. Agora imagine a seguinte cena. Sinos de igreja tocando. Uma liturgia solene. Orações sendo elevadas ao céu. E ao mesmo tempo, sirene de ambulância, soldados nas ruas, explosões rasgando o silêncio da cidade. Como esses dois mundos puderam existir no mesmo lugar? Como a ilha que um dia foi chamada de Terra dos Santos e dos Eruditos se transformou em palco de bombas, muros e ódio? Como uma ilha cristã entrou em guerra consigo mesma? Para responder essa pergunta, nós precisamos voltar muitos séculos no tempo, até o momento em que a fé chegou pela primeira vez à Irlanda e começou uma história que mudaria não só uma ilha, mas toda a Europa cristã. Para entender como uma ilha cristã entrou em guerra consigo mesma, nós precisamos voltar muito antes das bombas, dos muros e até mesmo antes de São Patrício. No ano 431, quando a Irlanda ainda era uma terra de clãs, druidas e antigos deuses celtas, o Papa Celestino I enviou um bispo missionário chamado Paládio. Ele foi, ao que tudo indica, o primeiro mensageiro oficial do cristianismo naquela Ilha Verde. Mas sua missão foi silenciosa. Pouco sabemos sobre seus passos, pouco sabemos sobre seus frutos, e seu nome acabou quase esquecido pela história. Porque a verdadeira transformação da Irlanda viria logo depois, e ela começaria de forma inesperada, com um escravo. Séculos antes de se tornar santo, Patrício era apenas um jovem britânico capturado por piratas irlandeses. Levado à força para uma terra estrangeira e obrigado a viver cuidando de rebanhos sozinho nas colinas frias. Foi ali, no silêncio do sofrimento, que algo mudou. Patrício começou a rezar, e quanto mais rezava, mais sua fé crescia. Anos depois ele conseguiu fugir, atravessar o mar e voltar para casa. Parecia o fim da história, mas não era, porque o mesmo homem que havia sido escravizado na Irlanda sentiu um chamado impossível de ignorar, voltar, não como prisioneiro, mas como missionário. Patrício retornou à terra que o havia ferido, agora carregando apenas uma cruz, o evangelho e uma fé inabalável. E pouco a pouco, algo extraordinário aconteceu. Clãs inteiros começaram a se converter. Chefes tribais receberam o batismo. Mosteiros surgiram onde antes havia altares pagãos. A Irlanda, que nunca tinha sido parte do Império Romano, tornou-se uma das terras mais profundamente cristãs do mundo. Séculos se passaram, e aquela ilha distante ganhou um novo nome, a Ilha dos Santos e dos Eruditos. Enquanto guerras e invasões mergulhavam grande parte da Europa na escuridão, monges irlandeses copiavam manuscritos, preservavam a cultura e levavam novamente a luz da fé ao continente. Durante muito tempo, a Irlanda não foi conhecida por espadas, mas por santos. Não por muros, mas por mosteiros. Nada naquele passado luminoso parecia indicar o que viria depois. Nada fazia imaginar que um dia, na mesma terra onde a fé floresceu em silêncio, cristãos derramariam o sangue de outros cristãos.
e a ferida que dividiria a Irlanda começaria não dentro dela, mas do outro lado do mar. A unidade que São Patrício ajudou a forjar durante séculos não foi quebrada por uma nova fé, mas por uma nova vontade. No século XVI, o horizonte da Irlanda mudou. O que era uma ilha de mosteiros e santos começou a ser redesenhado pelo aço e pelos decretos de uma coroa estrangeira. O mundo cristão estava rachando ao meio, e a Irlanda estava exatamente sobre essa linha de fratura. Em 1534, Londres deu um ultimato. Henrique VIII, em sua busca por um herdeiro e por poder absoluto, rompeu com Roma. Com um golpe de caneta, o rei se declarou a cabeça suprema da Igreja. Mas, para os irlandeses, isso era um paradoxo impossível. De repente, ser fiel ao Papa, algo que havia moldado sua fé por séculos, tornou-se, por lei, um ato de traição ao rei. A fé já não era apenas oração, era um posicionamento político e perigoso. Houve tentativas de impor a reforma protestante na ilha, mas elas encontraram uma resistência profunda, em parte por um detalhe decisivo: a língua. O protestantismo chegava falando inglês, o idioma da administração, dos impostos e do poder estrangeiro. Enquanto isso, o catolicismo permanecia vivo nas cabanas, sussurrando em gaélico, que é a língua da terra. Pouco a pouco, a fé católica tornou-se também refúgio de identidade. Uma forma de resistir não apenas religiosamente, mas culturalmente. Diante do fracasso em converter corações, a coroa inglesa mudou de estratégia. Se não podiam transformar o povo, transformariam a população. Décadas depois, começavam as grandes plantations, terras ancestrais de clãs irlandeses, especialmente no Ulster, foram confiscadas e entregues a milhares de colonos protestantes vindos da Inglaterra e da Escócia. Não foi apenas migração, foi o transplante de um novo mundo para dentro do antigo. Ali, no norte da ilha, nascia uma fronteira invisível de sangue, terra e religião, uma fronteira que jamais desapareceria por completo. A tensão tornou-se uma panela de pressão. Rebeliões católicas eram respondidas com repressões cada vez mais duras. Vizinhos que antes dividiam a mesma terra passaram a se enxergar com suspeita, separados por cercas, leis e credos diferentes. A ferida estava aberta, exposta, inflamada. A Irlanda já não lutava apenas por reis ou por territórios, lutava pela própria sobrevivência. Mas o que começou com uma decisão política em Londres estava prestes a mergulhar na escuridão total, porque, do outro lado do mar, um homem atravessava o oceano. Um homem que acreditava ser instrumento da justiça divina, e cujo nome, 4 séculos depois, ainda faz o sangue irlandês gelar. Estamos entrando na era de Oliver Cromwell. O ano é 1641. A panela de pressão finalmente explode. A rebelião católica desesperada varre a ilha, deixando um rastro de mortes entre colonos protestantes. Em Londres, as notícias chegam distorcidas, inflamadas, ampliadas pelo medo. Para muitos puritanos ingleses, aquilo não era apenas uma revolta, era uma heresia que exigia julgamento. Então, ele surge. Oliver Cromwell, não apenas um general, mas um puritano fervoroso que acreditava empunhar a espada do próprio Deus. Para Cromwell, a Irlanda não precisava de negociação, precisava de juízo. Setembro de 1649, Cromwell desembarca em Drogheda. O que se segue não é lembrado como uma batalha comum, mas como um banho de sangue que marcaria para sempre a memória irlandesa. Cerca de 3.000 pessoas morrem, soldados, civis e membros do clero que buscavam refúgio em locais sagrados. Em Wexford, a violência se repete.
Nos seus relatórios, Cromwell descreve tudo como justo julgamento de Deus. Mas, para a Irlanda, aquele momento ganhava outro nome: trauma, tão profundo que séculos depois, seu nome ainda ecoa como maldição nas ruas de Dublin. A vitória militar foi seguida por algo ainda mais devastador: uma reengenharia completa da sociedade irlandesa. Pelo Act of Settlement, as terras mais férteis foram confiscadas para pagar as dívidas da guerra. Aos proprietários católicos restou uma escolha impossível: to hell or to connect, migrar para o oeste rochoso e infértil, ou enfrentar execução, prisão ou deportação forçada para as plantações do Caribe. Fome, doenças, deslocamentos em massa reduziram drasticamente a população da ilha, uma catástrofe demográfica que alguns historiadores descrevem em termos próximos ao genocídio. Na Inglaterra, Cromwell por vezes seria lembrado como defensor do parlamento. Na Irlanda, tornou-se o símbolo de uma tentativa de aniquilação. Ele acreditou que ferro e fogo destruiriam a fé daquela ilha, mas cometeu um erro que a história revelaria imenso. O sangue derramado não apagou o catolicismo. Ele o tornou indestrutível. A religião agora estava misturada ao solo, às pedras e às memórias dos mortos. Com igrejas destruídas e padres perseguidos, a fé católica na Irlanda foi forçada a descer para o silêncio. Se não podiam mais rezar nas catedrais, rezariam nas florestas. Se não podiam tocar sinos, sussurrariam orações. A igreja não desapareceu, ela entrou nas sombras. E ali, a resistência espiritual apenas começava. Após a passagem de Cromwell, o catolicismo na Irlanda não foi apenas derrotado, ele foi criminalizado. Surgiram as chamadas leis penais. O objetivo era simples e cruel: estrangular a fé católica até que ela morresse por inanição. Tornou-se legal celebrar a missa, ensinar o catecismo ou até mesmo possuir terras e cargos públicos. A estratégia era transformar os fiéis em cidadãos invisíveis, sem passado e sem futuro. Mas a história nos ensina que, quando você tenta enterrar a fé, ela frequentemente cria raízes ainda mais profundas. Sem catedrais, os irlandeses voltaram às origens do cristianismo. Eles fugiram para as montanhas e florestas. Aqui surgiram as Mass Rocks, as pedras de missa. Eram altares improvisados na natureza, onde o céu era o teto e o vento o coro. Enquanto os vigias se posicionavam no topo das colinas para alertar sobre a chegada de soldados ingleses, o povo se ajoelhava na lama para ouvir o latim proibido. Cada missa era um ato de resistência, cada comunhão um risco de morte. A igreja na Irlanda havia se tornado novamente uma igreja de catacumbas ao ar livre. Nesse período de sombras, surgiu uma figura que daria rosto a esse martírio: Oliver Plunkett, o arcebispo de Armagh. Ele poderia ter fugido, mas escolheu ficar para organizar sua igreja despedaçada. Capturado e levado a Londres, foi falsamente acusado de conspiração e executado em 1681. Ele foi o último mártir católico a morrer em solo inglês, mas sua morte não foi um fim. Tornou-se o símbolo da dignidade de um povo que preferia a forca à renúncia da sua consciência. Canonizado séculos depois, sua memória ainda ecoa pela Irlanda, lembrando que a fé irlandesa foi forjada no fogo e no sangue. O que era proibido em público tornou-se indestrutível no segredo das famílias. O catecismo era passado de boca em boca, e a identidade irlandesa e a fé católica tornaram-se uma coisa só. Eles não eram mais apenas camponeses, eram um povo em êxodo dentro da própria terra. As leis penais falharam. Elas não apagaram o catolicismo. Elas o transformaram na espinha dorsal de uma nação que se recusava a desaparecer. Os séculos de perseguição direta eventualmente passaram, mas o dano estava feito. Quando a liberdade finalmente começou a surgir no horizonte, a ilha já estava marcada por uma cicatriz profunda demais para ser curada apenas com diplomacia. O ódio semeado lá atrás
estava prestes a se materializar em uma fronteira real. Estávamos chegando ao momento do corte, o momento em que a cicatriz se tornaria a fronteira, o momento da partição. Séculos de opressão não desapareceram, eles apenas mudaram de forma. Agora, a perseguição não vinha mais escrita em latim ou em decretos reais de papel. Ela viria desenhada no chão. O que antes era uma cicatriz invisível na alma irlandesa, estava prestes a ganhar linhas definitivas no mapa. No século XIX, a fé católica e a identidade nacional tornaram-se inseparáveis. Sob a liderança de Daniel O'Connell, o libertador, multidões, às vezes próximas de 1 milhão de pessoas, reuniam-se pacificamente. Eles não portavam armas, mas rosários, e a convicção de que ser irlandês era ser livre. A Igreja Católica tornou-se a guardiã da alma da nação, mas no norte da ilha, no Ulster, comunidades protestantes olhavam para essas multidões com medo, vendo nelas uma ameaça à sua ligação histórica com a coroa britânica. Religião e política haviam se fundido em um nó cego. O nó é cortado à força. Em plena Semana Santa, uma rebelião explode em Dublin. Poetas, professores e sindicalistas proclamam uma república, acreditando que o sacrifício de sangue despertaria a nação. A revolta foi esmagada, mas a brutalidade da resposta britânica transformou os rebeldes em mártires. No pátio frio da prisão em Kilmainham, os líderes foram fuzilados um a um ao amanhecer. James Connolly, ferido demais para ficar em pé, foi amarrado a uma cadeira para receber os disparos. Aquela cadeira vazia não foi o fim, foi o estopim. A Irlanda pegou em armas, e após anos de guerrilha sangrenta, Londres finalmente cedeu. O ano da decisão fatal. Nascia no sul o Estado Livre Irlandês, majoritariamente católico e com autonomia própria. Mas o preço foi o norte. A Irlanda do Norte permaneceu no Reino Unido, criando uma fronteira que cortava vilarejos, fazendas e até casas ao meio. Uma paz assinada no papel, mas a ferida na vida real. Foi uma tragédia espiritual. A ilha que um dia evangelizou a Europa, agora estava dividida. Cristãos separados não por sua fé em Cristo, mas por história, medo e política. E para muitos católicos que permaneceram no lado do norte da fronteira, nasceu uma sensação amarga, a de se tornarem estrangeiros dentro da própria terra. A partição não resolveu o conflito, apenas congelou a ferida, mas o gelo estava prestes a quebrar. A fronteira não trouxe silêncio, ela apenas preparou o terreno para uma nova geração de guerra. Uma guerra que o mundo não leria apenas nos livros de história, mas veria ao vivo pela televisão. A partição da Irlanda não foi um ponto final, mas uma reticência sangrenta. No norte, muitos católicos tornaram-se estrangeiros em sua própria casa. Por décadas, o sistema pareceu desenhado para sufocá-los. Menos empregos, moradias negadas e um voto que valia menos que o dos vizinhos protestantes. Inspirados pelo movimento de Martin Luther King nos Estados Unidos, eles foram às ruas pedir o básico, dignidade. Mas a resposta não veio em forma de diálogo. Veio em forma de cacetetes, gás lacrimogênio e do envio das tropas britânicas em 1969. A paz não foi quebrada por bombas, ela foi corroída lentamente pela injustiça cotidiana. O que começou como um movimento por direitos civis transformou-se em uma guerra de guerrilha urbana. De um lado, o IRA provisório,
jurando proteger bairros católicos e expulsar os britânicos. Do outro, paramilitares protestantes e o exército real. Belfast e Derry tornaram-se tabuleiros de xadrez onde cada peça era uma vida. Muros de concretos, ironicamente chamados de Muros da Paz, ergueram-se para separar vizinhos. Crianças cresceram aprendendo a distinguir o som de um pneu estourando do som de um rifle de sniper. A religião, que deveria ser templo de paz, tornou-se uniforme de guerra. O que deveria ser uma marcha pacífica tornou-se o dia mais sombrio do conflito. Paraquedistas britânicos abriram fogo contra a multidão. 14 pessoas morreram, a maioria jovens, alguns atingidos pelas costas. O mundo assistiu em choque à imagem de um padre balançando um lenço branco ensanguentado enquanto tentava socorrer os caídos. O Domingo Sangrento não foi apenas uma tragédia, foi o maior recrutador que o IRA já teve. Naquela tarde, a moderação morreu. A dor tornou-se grito que ainda ecoa na cultura mundial, não como hino de guerra, mas como uma pergunta desesperada: até quando? Os anos 70 tornaram-se 80, os 80 tornaram-se 90. Mais de 3.500 vidas perdidas, milhares de feridos. Uma sociedade inteira traumatizada, onde sair para um pub ou entrar em um ônibus podia ser um jogo de roleta russa. A Irlanda do Norte tornou-se uma ferida aberta no coração da Europa, um ciclo de vingança que parecia não ter fim. O ódio havia se transformado em herança, passada de pai para filho. Mas quando o estoque de lágrimas parecia esgotado, e o cansaço começou a superar a raiva, algo silencioso começou a mudar nos bastidores. Depois de 30 anos de escuridão, a ilha finalmente ousava olhar para o horizonte, em busca de uma luz que ninguém mais acreditava ser possível. A paz na Irlanda não nasceu de um súbito abraço entre inimigos. Ela nasceu do esgotamento. Após 30 anos de bombardeios e funerais, não havia mais vencedores. Apenas uma ilha cansada de enterrar os próprios filhos. Nos anos 90, o silêncio das armas começou a ser negociado no sussurro dos bastidores. Percebeu-se que a vitória militar era uma ilusão e que a única saída seria uma rendição mútua ao bom senso. Às vezes a paz não brota da esperança, ela brota do cansaço absoluto de odiar. Em 1998, no simbolismo profundo de uma Sexta-feira Santa, o acordo foi assinado. Católicos e protestantes aceitaram o desafio mais difícil do que disparar um fuzil, o desafio de conviver. A fronteira de sangue começou a perder sua força nas leis, mas as cicatrizes permaneceram na geografia humana. Os muros de Belfast ainda estão lá, lembrando que a paz é uma construção diária, um edifício frágil que precisa ser protegido dos fantasmas do passado. A guerra acabou, mas o silêncio entre vizinhos ainda tem muito a dizer. Ao final desta jornada pela história da Ilha Esmeralda, voltamos à pergunta inicial: como a fé pode ser usada como espada? Resposta é dolorosa, mas necessária. O cristianismo nunca dividiu os homens. O que divide é a sede humana de usar o sagrado como ferramenta de poder. Quando a cruz é usada para marcar território, ela perde seu sentido. Mas quando é vista como lugar onde o perdão vence a justiça cega, ela se torna caminho de cura. A reconciliação é talvez o milagre mais difícil de todos. A Irlanda já foi chamada da Ilha dos Santos e Eruditos. Talvez sua verdadeira santidade não esteja em uma história sem manchas, mas na coragem de um povo que, após séculos de queda, está aprendendo finalmente a perdoar. Porque na gramática de Deus, o ponto final nunca é o sangue, é a paz.
Mas e a Irlanda hoje? Se os mártires do século XVII voltassem à Irlanda hoje, talvez não reconhecesse o solo que defenderam com a vida. Em apenas 2 décadas, a ilha passou de um dos baluartes mais conservadores da Europa para um laboratório de mudanças sociais profundas. Os censos mais recentes mostram uma queda sensível no número de pessoas que se declaram católicas, enquanto o grupo dos que se dizem não ter religião cresceu de forma consistente. A fé que antes era o oxigênio do povo parece hoje mais uma escolha pessoal do que um traço cultural dominante. A mudança não se restringe às estatísticas, ela é política e visível nas cadeiras mais altas do Estado. Um exemplo simbólico dessa nova era é a eleição de Catherine Connolly, em 2025, uma figura de extrema esquerda com forte apoio popular, mais de 60% dos votos, que representa uma fase de ruptura com a política tradicional e com parte da herança institucional da Igreja Católica. Sua trajetória e sua retórica mostram que o eleitorado irlandês está colocando no comando vozes que veem a herança cristã como um capítulo a ser reexaminado no contexto de uma sociedade plural. Quando figuras com esse perfil ocupam posições de destaque, a mensagem é clara: a bússola moral da ilha mudou de direção. Onde antes se ouvia o latim dos padres, hoje ecoa o discurso de justiça social secular e de inclusão. A eleição dessas lideranças é o selo de uma transição que levou séculos para se preparar, mas que agora parece acelerar. A legislação acompanhou o ritmo das ruas. Temas antes tratados como sagrados foram reavaliados sob novas óticas estatais. Mudanças que para muitos representam um avanço e para outros um deslocamento da identidade que sobreviveu a séculos de provações. Essa modernidade, no entanto, trouxe novas tensões sobre a liberdade individual. Em um caso recente, amplamente noticiado, o professor irlandês chegou a ser preso após recusar repetidamente ordens judiciais escolares relacionadas à linguagem de identidade. Um episódio que suscitou um amplo debate sobre onde termina o papel do Estado e onde começa a liberdade de consciência individual no ambiente plural. O cenário político reflete essa guinada. Com uma inclinação progressista acentuada em alguns setores, a gestão atual da ilha prioriza uma agenda de inclusão e mudanças estrutural. Para muitos, isso é uma libertação. Para outros, é o apagamento de uma identidade que sobreviveu a Cromwell, as partições e a cicatriz de décadas de conflitos, e que agora enfrenta um novo desafio: sobreviver à prosperidade material e ao secularismo crescente. Mais recentemente, houve um debate público na Irlanda sobre a possibilidade de fazer com que certas ordens religiosas contribuam forçadamente para financiar esquemas de reparação por abusos históricos. Sim, um governo quer julgar alguém ou alguma instituição por algum abuso. Alguns líderes religiosos alertam que isso poderia ser interpretado como injusto ou até comparado à expropriação de bens. Mas ministros e analistas jurídicos afirmam que o Estado não tem poder de confiscar propriedades em processo legal ou mudança constitucional. Ainda assim, a história nos ensina que nem sempre aquilo que está escrito na lei é garantia de segurança permanente. Por isso, mais do que discussões políticas, resta aos cristãos algo que nunca muda: rezar pela Irlanda. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais das Irlandas. Deixe aqui nos comentários sugestões de novos países para eu pesquisar e trazer histórias de como o catolicismo chegou e se desenvolveu em cada um deles. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até uma próxima!